muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 19 de dezembro, e vou perguntar ao Bruno, que horas são exatamente? Exatamente 16 horas e 59, horário de Brasília. Caramba, meu relógio está errado. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar da venda ilegal de ingressos, de vandalismo no futebol, enfim, violência e futebol. Vamos falar de desemprego, de ação social, de literatura e de música. E os nossos convidados que já estão aqui no estúdio são Lucinha Araújo, que é presidente da Sociedade Viva Cazuza e que vai nos falar dessa ação social e de um projeto específico hoje. Prazer em tê-la aqui. Obrigada. Você veio para um dos primeiros programas desse ano, lembra? Foi mesmo. Nós estamos com a Cauã, que é cantor, compositor, e os dois, Lucinha, e ele vem falar sobre esse projeto que é a Música Salva, que é criado para ajudar instituições sociais como a Sociedade Viva Cazuza. Prazer em tê-lo aqui. Prazer, querido. Você vai cantar, né? Vamos cantar. Isso. Estamos com o Eduardo Jardim, que é escritor e filósofo. Ele acabou de lançar o livro Tudo em Volta Está Deserto, Tudo Certo, como dois ao quatro. Quer dizer, esse é o texto da música que ele aproveitou e escreveu encontros com a literatura, música no tempo da ditadura. Vai ser muito bom lembrar dessa época. Sim e não. Sim ou não? Estamos com Paulo Sardinha, que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos e vai nos explicar os efeitos da crise no futuro dos jovens brasileiros. Desemprego? Mais uma batalha. Opa, vamos lá. E estamos com Maurício Murad, que é sociólogo. Ele vem nos falar sobre a violência das torcidas e vai nos comentar os efeitos da Operação Límpidos, que está investigando os repasses de ingressos para as torcidas organizadas por baixo do pano pelos diretores do futebol. Maurício? É isso, é triste, né? Que estimula esse tipo de grupo criminoso que se infiltra nas organizadas para atrapalhar essa grande festa popular da música, da coreografia, que é o futebol. Pois é. Prazer em tê-la aqui de novo. Igual. Estamos com Bruno Barros, nosso produtor de web. Senhor. Vera, boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Muito boa tarde ao senhor, a senhora que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura, Vera. Todo mundo já sabe, mas é bom falar mais uma vez. Você manda uma mensagem aí pra gente com a hashtag Sem Censura, que a sua mensagem vai cair aqui no meu computador, eu passo para os nossos convidados. É facinho, facinho, Vera. Mas diz uma coisa, Bruno, como é que é aquela história que está aumentando o nosso Instagram, é isso? A gente está bombando. Explica para mim. Eu não sei o que aconteceu. De domingo pra cá, a gente tem recebido vários seguidores diariamente. A galera tá curtindo a gente, só pode ser. Não, que eles estão curtindo é óbvio, mas aí aumenta expressivamente segundo teus números, é isso? Sim. Mistérios da internet. Interferência de Papai Noel. Interferência de presente de Natal, olha aí. Muito bom. Deixa eu pedir para a Cauã, então, cantar pra gente, aí a gente conversa depois de ouvi-lo. Agora? Agora? Vamos lá. Amor e vai de ser Marfim. o quê? Amor de Marfim. Amor de Marfim? Isso. Então tá. Não é a canção que depois nós vamos cantar do projeto. Tá, porque aí a gente se enche de curiosidade sobre a canção. Vamos lá. Quando você quiser, a gente ouve você com o maior prazer. Flor do meu cais, muito tenho e muito quero jorrar, aprender o que vou ensinar e bailar nessa dor que dissonou de um jeito fugaz. Não me prendo onde não quero estar, vivenciando a loucura de crer. Lacrimejo essa dor. Luz da manhã, vem acordar tudo que dorme em mim. O que é de ruim vai viagem sem fim e me traz só de bom. Quero a razão, mesmo quando a emoção bata assim, de jeito forte entre pedras de mim.
amor de marfim. Luz da manhã, vem acordar tudo que dorme em mim. O que é de ruim vai, viagem sem fim, e me traz só o de bom. Quero a razão, mesmo quando a emoção bata assim, de jeito forte entre pedras de mim. Um amor de marfim. Amor de marfim. Lindo. Volta para cá para você Vamos. poder falar do projeto. Isso. Lucinha, como é que vai a Sociedade Viva Casusa? Vai muito bem, obrigada. Você tem 130 filhos, é isso? Não, 130 não caberia na casa. Ah. Eu tenho 20, porque é o máximo que o juiz deixa. Mais de 20 eu não posso ter. Já tive 30 e muitos, 40, mas o máximo agora é 20, de uns anos para cá. Mas você tem acompanhamento maior do que isso, né? Não, eu tenho 200 adultos que eu atendo também, mas aí é um outro projeto. E eles não moram lá, as crianças moram lá. A criança mora literalmente Moram lá. Eles têm tudo que um filho da gente tem, de classe média. Sabe, estudam nas escolas do bairro e tem programas culturais aos sábados e domingos. Alguns jogam futebol, outros fazem curso de desenho com Davi Azulay. E as mães e os pais? As mães, quem tem mãe e tem pai, porque quem vai para lá, geralmente não tem mãe nem pai. Tá. Mas os que têm, nem todos podem criá-los, né? Isso. E vão visitar uma vez por semana, no dia que o juiz manda, ou às vezes tem uns que vão quase todo dia, que o juiz dá ordem. E lá estou eu obedecendo, depois de velha, obedecendo ao juiz para fazer o quê, né? Não, mas a gente sempre Não, mas obedece. eu quando abri a casa, Você eu não sabia, obedece ao juiz, eu sabia obedece que eu ia ter muitos aborrecimentos, mas eu acho que é uma coisa tão compensadora que vale a pena ter aborrecimento. Eu estava pensando em você hoje, quando eu vi a notícia do menininho, do bebê que foi descoberto. Eu Você viu fiquei aquilo? louca de... Por que eu não achei? Eu devia ter ido lá, né? Porque Mas aí não bebês adianta. abandonados, assim, Mas não hoje adianta, em dia... porque aí teria que passar pelo juizado. Não tem como, não tem como. Pois é. Ai, como é que E pode? isso Olha, pode frequentemente ser caso de gente com eu droga, tenho ou seja, vários, pode ser gente porque já você contaminada sabe que por a AIDS. AIDS voltou com toda a força Isso. nos craqueiros todos, né? Pois Então, é. elas não sabem nem que estão grávidas, moradores de rua, que eu estou me referindo. E aí elas vão para o hospital, têm o filho e fogem. Pois é. Eu tive muitos casos assim. Aí eles vão para adoção. Eu aí choro, cada vez que um é adotado eu choro. Mas é maldade, porque é bom que eles tenham um lar. Não é que não... Lá eu acho ótimo, o lugar que eles estão, tem todo o conforto, mas é diferente, né? Você morar com sua mãe e seu pai. Ah, não tem dúvida. Outro dia a gente esteve Claro. aqui com um casal, são 2 homens casados e que adotaram 3 crianças com AIDS. Lembra? Sim. Uma menina de 12 anos, uma menina de 3... Não, eram 4. Porque eles queriam adotar um. Aí aquele negócio, vai o gente não deixa pacote, separar aí diz, irmão não, tudo também. bem. É uma pena mesmo, né? E aí foi o pacote dos 4 foi o máximo. E eles conseguiram negativar os 4. Que bom, né? Não, peraí, negativar um de 12 anos não existe, desculpa. Mas não foi, ele Isso falou não isso, existe. desculpa. Não, Não existe, não. é? Será Só que ela não negativa, estava, então? Nunca foi, então. Só que ela nunca pode ter Porque sido. a história é a seguinte, você nasce de mãe com AIDS, você pode nascer HIV se a mãe não tiver feito tratamento. Tá. Você pode não nascer HIV também se a mãe se tratar. E o fator sorte, como toda doença, existe, né? E então, até os 18 meses, você nasce respondendo pela imunidade da sua mãe. Até os 18 meses, você adquire a sua própria imunidade. E então, muita gente negativa, mas se até os 18 meses der positivo, vai ser positivo a vida inteira, até que apareça a cura da AIDS. Ah, então tá. Então você teria que entrar em tratamento. Exatamente. Ah, tá bom. Acho Então, que a taxa ficou bem baixinha, assim, né? Agora Quase que diminuiu imperceptível. muito, mas cresceu muito entre os jovens, infelizmente, de 15 a 23 anos. Os últimos boletins epidemiológicos falam disso. Por causa do crack, você acha? Não, porque sabe o que é? Esses remédios novos, quando o Cazuza estava doente, só tinha o AZT.
Ponto, não tinha mais nada. E ele foi para os Estados Unidos, lá também só tinha ZT. Depois, em 1996, apareceram outros tipos de antirretrovirais, que hoje em dia são mais de 30. Tá. Então, eu estou do coquetel, que não é coquetel também. Que, de acordo com os seus exames, o médico te dá combinação de 2 ou de 3 ou de 1, misturado com alguma coisa. Então, as pessoas passaram a ficar com uma aparência saudável e bonitões e tudo. E o perigo foi a faca de 2 gumes. Então, ninguém mais usa camisinha. Essa juventude, você pensa, você usa camisinha? Não. Voltou tudo de novo. Voltou, estaca então eles estão se zero. contaminando direto. Direto. E os velhos com Viagra também. Voltaram a transar, não usam camisinha porque não são da geração da camisinha, não sei se é isso. Nessa cesta básica que eu distribuo, para esses 200 portadores do vírus, é um projeto assim que tem como finalidade você incentivar o tratamento. Então, eles vão nos postos de saúde, ganham os remédios e não sabiam ler, não sabiam escrever, porque eu estou falando de população de rua. Claro. E então a gente ensina a tomar o remédio, colore as cartelas e, como prêmio, dá uma cesta básica para eles voltarem e provarem que estão se tratando. Mas eu tenho, assim, senhores HIV por isso. Porque tomaram Viagra e voltaram Se animaram. a transar. E Não, aí porque a gente cá entre nós, né? É animador você... Não se protegeram, né? Não, conseguir ter uma vida sexual depois Claro, de 60. mas então se proteja, existe. Porque, olha, o câncer até hoje, você não sabe como pega. Eu tive câncer de mama e ninguém na minha família teve. Então, há 100 anos que ele está aí e de vez em quando aparece alguém assim. Agora, a AIDS, você pode dizer, eu não vou ter AIDS. Não tem. É só você se proteger. Se é que se há alguma vantagem, que são 2 desgraças, mas de qualquer jeito é um modo, você sabe que você usando camisinha, não compartilhando seringas, que hoje em dia quase ninguém faz isso. Porque aquele risco de contaminação pelo sangue hoje em dia já não tem E mais. o homem brasileiro também é pulador de cerca. Né? Então, se fosse para você ir a rigor, vai acabar até com a estrutura do casamento, porque você vai ter que pedir ao marido para usar camisinha. Mas a ideia não é essa? Mas se você pede ao marido para usar camisinha, ele vai ficar injuriado. Vai transar com quem não quer camisinha. Quer dizer, eu estou imaginando uma coisa que eu só tive um marido, só casei com o primeiro namorado. A gente está falando aqui com pouca uma... frequência, né? A gente também não pode... Pois é. Então, até hoje o índice é muito alto, infelizmente. E está aumentando. E a cura, por enquanto... Eu não sei se eu vou presenciar a cura. Mas com pelo 81 menos anos, acho que em 10 anos não vai ter cura. Mas o importante quase que nem é a cura. O importante é o controle. É o controle, mas o ideal é a cura, não é? O câncer, por exemplo, eu não tenho mais nada, eu me curei. Sim, mas a doença continua existindo. Claro. Né? A doença não acabou. Não é como a varíola. Acabou a varíola. Com certeza, é. Né? Não é isso. As doenças... Não, vai acabar com o diabetes. volta. O ideal é esse, né? Isso. Você toma uma injeçãozinha de manhã e vive sua vida normal. Enfim, tudo na vida é eterna vigilância, né? Sabe Assim, que não o tem perigo como. saiu de moda. A AIDS saiu de moda. Você não ouve mais falar, você não vê as campanhas. Então saiu de moda, como tudo no Brasil acontece, né? Vai já voltar de uma outra forma. Agora né? está na moda Lava Jato, então a AIDS saiu de moda. Mais ou menos, né, Lucinha? Também tá lá, desse ponto de vista, está na moda das duas, né? Mal comparando. E ao contrário que a gente está aqui com uma moda péssima, né, Maurício? Do que a gente vai falar já. Vamos falar do projeto A Música Salva. Como é que é? Não é a Música Salva, né? É a Música Salva, é isso mesmo? Tá. Então. O projeto A Música Salva é um projeto filantrópico, né? Idealizado por mim, assim, pela necessidade mesmo vista pelo brasileiro, né? Da carência, né? Das instituições. E por um problema pessoal meu também. E aí eu criei o projeto A Música Salva e tive a felicidade de contar com uma parceria do Jason Mraz, né? Esse cantor americano e tal. E o Jason Mraz, até para poder a gente entrar com um percentual significativo para ajudar mesmo, no caso agora, a nossa parceira, que é a Sociedade Viva Cazuza. Aliás, quero fazer um agradecimento em público aqui. Obrigado por ter se lembrado de nós. Bem legal. E aí ele entrou doando todo os seus direito integral, todo né? Integral, né? E antes ele fez até uma pesquisa, tá, Lucinha? Eu passei quase 2 anos buscando essa autorização. Porque essa autorização é a primeira autorização dessa música no mundo. Isso é muito legal. E não foi por causa do cantor Acauã, foi por causa da Sociedade Viva Cazuza. Ah, é? Que ele fez uma pesquisa e tal, e aí liberou.
E até em contrato tem escrito, é uma coisa que tem que ter a ligação com a sociedade Viva Cazuza. Fora não existe, entendeu? Bacana. E isso é uma coisa bacana. que esse projeto você inventou quando, Cauã? Esse projeto, ele já é um projeto da minha vida há algum tempo, né? Eu sou baiano e vim de Salvador já há uns 20 e poucos Não anos. tinha reparado. Não. Com esse sotacão. Esse taquinho. E eu já vinha com esse projeto pelas instituições. Tá, né? tá. E no caso da Viva Cazuza, é notório aqui no Brasil que o trabalho que é feito, né, em relação à AIDS, e principalmente crianças com AIDS, né, toca qualquer tipo de sensibilidade. E foi aí que eu procurei e fui muito bem aceito. Que bom, né? Porque às vezes existe instituição que você quer fazer, mas como você ainda, né? Não, porque tem ciúmes, tem umas coisas esquisitas, né? Sim, tem umas coisas assim. E aí eu fui muito bem esse nome é muito recebido. significativo, a música salva. Porque quem salva minhas crianças lá são os direitos autorais do Cazuza, que a gente vive disso. É verdade. Então, em a outras música- palavras, a música salva mesmo. salva né? mesmo, Justamente. literalmente. Né? Literalmente. Aí foi criado, graças a Deus, estamos numa parceria, estamos lançando aqui o projeto, né? Primeiro programa que a gente faz. Viu? Esse projeto, ele vai rolar 2018 todo, né? Primeiro semestre de 2018 a gente está com um show para fazer também em pró da Sociedade Viva Cazuza. E tocar o single, né? Que é a versão do Jason Mraz, que é Eu Sou Seu, e colocar para venda digital. Pois é, como é que a gente faz para participar? Basta clicar lá e... Existe um projeto, na verdade existe uma página escrito A Música Salva, né? Então a gente tem que ir para a E página. vai para a página e toda a informação relacionada ao projeto está na página. Tá bom. Tá. E aí a gente clica lá e vai se informando Vai e se vai podendo informando. participar. Isso, justamente, E é né? internacional esse teu projeto, quer dizer... É um você tá- projeto internacional e é um projeto também que não é um projeto, não é de ninguém, é de todo mundo, né? Porque é uma causa super justa, né? E todo mundo pode ajudar, porque a gente está colocando a música Eu Sou Seu agora para venda digital. Você vai cantar ela, Eu que é vou você que canta, não é ele? Não, sou eu que canto, né? E você vai cantar em português. Isso, quer dizer, é a versão que eu fiz em português, né? É uma outra letra, enfim, né? Peguei a melodia eu e fiz, vi. né? E aí a gente está mesmo falando assim para o povo, quer ajudar? Vamos ajudar. Criança com AIDS. AIDS já é uma coisa terrível, né? E criança com AIDS, já imaginou, gente? Vamos lá, vamos entrar lá na internet, vamos comprar, porque é 100% da Sociedade Viva Cazuza. Isso é bacana. Vamos lá, então. A gente faz o intervalo, volta já já. Estamos de volta com o Sem Censura. Bruno, o que temos? Olha aí, Fábio Baeta participa sempre aqui do Sem Censura. Ele diz que ama a Lucinha, admira, que mulher incrível. A gente também acha, Fábio. Valeu aí pela mensagem. Roberto Cabral Silva fala que Lucinha é uma mulher nota 1000 nesse Brasil. Tem Cláudia Colares perguntando se Lucinha gostou da estátua do Cazuza aqui no Rio. Ele era muito mais bonito que aquilo, né? Dentro do possível, eu gostei muito. E tem também uma pergunta do Gabriel Menezes, ele participa muito aqui, Vera. Aliás, Gabriel, valeu aí pelas mensagens, ele mandou várias perguntas, a gente acha super engraçado e bom. Ele quer saber da Lucinha se o projeto tem ajuda do governo federal ou somente da iniciativa privada, para que o telespectador que está em casa assistindo pode ajudar de alguma forma a sociedade. Pode ajudar de qualquer jeito, tocando campainha, me dando 1 quilo de feijão, fazendo doações em espécie, mas o governo federal não me ajuda desde que o Lula tomou posse a primeira vez. Que eu recebi emendas parlamentares de 2 deputados amigos meus, mas aí ele cortou, nunca mais eu recebi. Então, mas o Eduardo Paz me ajudou. Durante o governo dele também. Agora eu vou visitar o pastor, vamos ver. Não me esqueçam, eu vou lá cobrar. Esse ano de 2018 ele vai ver. Vai parar de passear e vai me atender. Maravilha. Vai parar de passear, muito bom. Então tá bom, vamos lá conversar. É engraçado, né? O Brasil tem 3 características que a gente está sempre repetindo, mas são verdadeiras. A música brasileira é de extraordinária qualidade, o futebol brasileiro é extraordinário. O que mais querem? É música, futebol, tem mais uma coisa que eu esqueci. Acho que são coisas que todo mundo se encanta e que não tem quem não reconheça. E, de repente, a gente está às voltas com um futebol bonito, mas com muitos problemas, Maurício. Muitos. Qual muitos. que você quer eleger para falar primeiro? A Operação Límpidos
com a venda de ingressos, ou você prefere falar desse vandalismo que aconteceu no jogo da Copa Sul-Americana? Isso. Podemos fazer os dois e Tá. linkando um ao outro. A gente está até com o teu livro aqui, né? Você viu, Sim, né? eu vi. Essa Operação Límpidos foi uma coisa positiva, uma grande operação feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, junto com a Polícia Civil. Durante 9 meses, eles monitoraram pelas redes sociais os grupos delituosos que tinham parcerias com diretores de todos os grandes clubes do Rio de Janeiro para o desvio de ingressos e para alimentar os grupos de cambistas na porta dos estádios, que é crime. Pois é, você inclusive conta um trecho, assim, chega um pai com um filho de 12 anos na porta do Maracanã. Aí o cambista diz para ele, tenho aqui mais barato, quer? Ele diz assim, não, eu vou comprar na bilheteria. Vai, seu babaca, Isso. compra lá que tá mais caro. É isso que você descreve, É isso. E eu estava com os meus alunos fazendo pesquisa e depois um aluno me perguntou, professor, o senhor acha que, porque o garoto, o adolescente que estava com ele, eles foram comprar na bilheteria, lá estava uma confusão, não tinha policiamento, não tinha ordem, nada. Quando ele voltou, o cambista repetiu, viu, babaca, demorou que o jogo já tinha começado. E aí um aluno me perguntou, professor, o senhor acha que o que o filho dele achou? Que o pai era realmente um cara que estava cumprindo a lei, a ordem, fazendo a coisa certa, ou que era um babaca? Eu disse para o meu aluno, essa é a grande questão. Essa é uma grande questão quando se transgride, quando se ofende a ordem, a regra, a lei, o respeito ao outro e nada acontece. E se sai prejudicado, porque ele saiu prejudicado ao não ver o jogo do começo. Exatamente, ele perdeu, ele saiu prejudicado como cidadão, previsto na Constituição, saiu prejudicado como consumidor, porque quem patrocina o jogo tem que patrocinar, segundo o Estatuto do Torcedor, comodidade, conforto, direito a ir e vir na entrada e na saída e direito a assistir o jogo. Então, por isso que o clube também é penalizado nisso. Então, foi uma medida muito boa do Ministério Público e da Polícia Civil. Mas exatamente isso pode nos fazer um link com a situação que houve quarta-feira à noite. Então vamos lá, descreve. É que depois de todas as redes sociais estarem dizendo, desde o primeiro jogo na Argentina, portanto, uma semana antes, que esses grupos de criminosos infiltrados, e olha, vou abrir aspas, eles diziam assim, porque eu vi pelas redes sociais, vamos fazer uma guerra suja contra os hermanos, quer dizer, os Caramba. argentinos. Uma semana antes, na véspera, tentaram agredir os 2 hotéis, um na Barra e outro na Zona Sul do Rio de Janeiro. A polícia declarou, depois daqueles eventos trágicos, daquele caos, daquelas cenas de covardia, de absurdo, que a polícia já tinha tudo mapeado. Ora, se tinha tudo mapeado, por que não agiu preventivamente? Ou seja, eu estou fazendo um link com a Operação Límpidos, que agiu preventivamente, durante 9 meses pesquisou. As palavras-chave, Vera, é prevenção. Se não se faz a prevenção, vira estouro da boiada. E estouro da boiada, na multidão, ninguém segura. Nós fizemos uma pesquisa na universidade que a prevenção ela é 7 vezes mais barata, mais eficiente e mais rápida do que a repressão, embora a repressão seja necessária, principalmente nesse nível imediato. Eu estava conversando com a Dani aqui do esporte sobre o que aconteceu agora na Copa Sul-Americana e ela me disse que o portão oeste ou o portão oeste, um dos dois, ela não lembrava bem, mas enfim, os 2 portões laterais, eles estavam praticamente desguarnecidos de policiais e que todas as redes sociais tinham combinado, vamos nos encontrar lá. Exatamente. Todo mundo se encontrou lá e todo mundo entrou. E você tem as cenas gravadas. Sim. E você vê os torcedores pulando as catracas, entrando pelas catracas, fazendo o que queriam e entrando no estádio. E eles, quando convocaram pela rede social, eles diziam qual era o portão onde quase não tem policiamento, porque essa invasão é recorrente. A bandidagem sabe onde não tem policiamento, combina para invadir por ali, a polícia sabe que eles combinam e não tem uma ação preventiva para desmontar esses grupos. E aí foram 8.000 pessoas que invadiram o Maracanã. E não foi só um problema antes do jogo e depois do jogo, como foi noticiado, não.
Foram problemas gravíssimos antes e depois, mas houve problema também dentro do estádio. Porque houve, Vera, uma superlotação da arquibancada agredindo o direito do consumidor. Vários torcedores que invadiram ali, desses grupos delituosos, ficavam na frente de quem tinha comprado ingressos caríssimos e sequer ouviam os pedidos que eles se sentassem. Não, o Léo Jaime escreveu uma crônica no dia seguinte, lembra? eu Você vi. leu? E que ele descreve exatamente essa situação. Que ele diz, por favor, o senhor se incomoda de sentar? Claro, Isso. porque é bandido, cara. É bandido. Bandido não recebe um tipo de pedido E o como Flamengo esse. declarou que colocou 1.000 seguranças particulares dentro do estádio. Isso é positivo e faz parte do regulamento e do Código Disciplinar da competição. Mas onde estavam esses 1.000 seguranças que não disciplinaram minimamente o direito de quem comprou o ingresso caro, que sentou e não podia, até o Léo Jaime diz, né? Eram os lordes. Eles deixaram no máximo que a pessoa visse uma cobrança de escanteio, Exatamente. ironizando. Sabe quanto foram os preços dos ingressos? Para sócio torcedor, de R$ 80 a R$ 245. Para sócio não torcedor, 120 a meia, portanto o ingresso cheio 240 até 780. Estima-se que o Flamengo faturou, estima-se, cerca de 7 milhões de reais só nessa partida. E 56 milhões de reais em todas as partidas em todo o ano. Então, o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, que é de 1990, tem quase 30 anos, estabelece o direito do consumidor de ir e vir, de ter conforto e de poder usufruir aquele produto que ele está consumindo, que ele comprou para consumir. Então, se você não consegue ver o campo, você está sendo agredido como consumidor, além de estar sendo agredido como cidadão, como torcedor, uma agressão generalizada. Então, foi um caos anunciado em que não há uma culpa, é uma pluralidade de culpas, mas houve culpa do Estado, que a polícia está totalmente desaparelhada, monitora-se pelas redes sociais, evita-se o problema de uma maneira absurda. Entretanto, as empresas que são pagas tecnicamente para fazer a manutenção de todos os equipamentos e monitorar as redes sociais não recebem do Estado, então não estão fazendo o seu serviço. Depois a polícia, que declara que tinha tudo mapeado, inclusive os portões, onde o policiamento e a própria estrutura do portão é mais frágil, também não ocupou aquilo preventivamente. O próprio Flamengo, que também se eximiu de culpa no início, que agora não, já assumiu, já procurou o Ministério Público. Não, e está sendo processado internacionalmente. Isso, pela Conmebol. É. E sabe qual a punição que o Flamengo pode ter, Vera? E ser excluído das competições, o que merece. A punição máxima seria ele ser excluído da Taça Libertadores. Aí seria o máximo. Só que a Conmebol é a entidade, das 6 entidades que formam a FIFA, as entidades regionais, é a entidade mais antiga e mais conservadora. E nunca puniu ninguém assim de uma maneira forte. Só que depois dos escândalos da FIFA, a Conmebol teve uma mudança interna e em 2015 puniu o Boca Juniors, da Argentina, excluindo da Taça Libertadores. Depois que torcedores do Boca Juniors jogaram spray de pimenta nos torcedores do River Plate. Então o Flamengo, o máximo que pode acontecer é isso, ele ser excluído. O que será um prejuízo cultural, simbólico, esportivo e econômico gigantescos. Mas isso é mais difícil de acontecer. Agora, o que é possível acontecer, e o Flamengo tem prazo limite até amanhã, às 18 horas, para apresentar sua defesa. Multa de $400 mil, que não é pouco, cerca de R$1.300.000. Perda do mando de campo e jogar com portões fechados. Jogar com portões fechados agride a cultura do futebol. A gente viu isso outro dia no Vasco. Exatamente. Lembra? Foi quando você veio? Foi. Estivemos aqui conversando sobre isso. Então, o futebol é um espetáculo de cultura, de coreografia, de música. Os grandes músicos da música popular brasileira, como você bem falou, é uma música riquíssima. Você viaja pela Alemanha e vê o Borussia Dortmund cantando ritmos de torcida com músicas, com as melodias do Ari Barroso. Maravilha. E isso se espalha pela Europa. Então é um espetáculo bonito, de cores, de coreografia, e a maioria é pacífica. Nós não podemos aceitar, admitir sob hipótese nenhuma esse vandalismo
que agride a cultura do futebol, que agride o torcedor pacífico e que fica impune, porque nos últimos 3 anos, 2014, 15 e 16, somente 3% de todos os crimes cometidos no universo futebol, mortes que só este ano já foram 11 e mais 7 por investigar, somente 3% foram punidos até as últimas consequências. Essa impunidade não é exclusiva do futebol, infelizmente ela é geral. Mas é esquisito que o futebol, que é um esporte maravilhoso, esteja sendo vítima disso. Eu gostaria muito que os nossos telespectadores se manifestassem, porque eu acho que todo mundo no Brasil é apaixonado por futebol, garanto que todo mundo que está aqui gosta, a grande maioria não gosta muito de futebol não, mas eu sei que as pessoas gostam. Então, eu fico muito impressionada como é que consegue se estragar um patrimônio desses. É considerada a maior paixão popular brasileira. Inacreditável, inacreditável. Jardim, salve-me dessa situação, você como filósofo. Não vai me salvar, não. Jardim? A música salva, A música salva, né? a poesia salva, A política salva. a política eu não sei. Eu tentei escrever esse livro, Pois é. que é Tudo em Volta Está Deserto. A minha editora pôs como subtítulo do livro Encontros com a literatura e a música no tempo da ditadura. Mas não é um livro de história política, é um livro que trata da arte, da produção artística nesse período difícil que nós atravessamos e das reações da arte, da música, dos poetas a essa situação de um tempo sombrio que a gente viveu. E você se coloca no livro, né? Você não deixa de ser também um resgate de experiências que a nossa geração teve. Mas não tem esse tom muito biográfico, não. Eu tentei tomar um pouquinho de distância. Eu falo de 3 momentos da produção artística nesse período. Momentos muito diferentes. O primeiro eu trato da obra do Antônio Calado, do escritor Antônio Calado, de um livro que ele publicou em 67, chamado Quarupi, que, portanto, do período anterior ao AI-5, o livro trata de um período da história do Brasil e termina apresentando uma solução política super radical para aquele momento. O personagem central, que é o Nando, termina pegando em armas contra a ditadura. Então é uma perspectiva militante que a literatura tem naquela época, que tem isso foi feito em 67. Agora a gente está nos 50 anos da publicação de Quarupi e nesse ano também, Vera, são os 100 anos do Antônio Calado, que a gente tem que homenagear, né? Mais do que se homenagear. E então tem esse primeiro momento, que é em torno do Quarupi. Depois tem um segundo momento que eu trato no livro, que é o show que a Gal Costa fez aqui no Rio, no Teatro Teresa Raquel, Gal a Todo Vapor, que já é um momento das nossas vidas muito diferente do momento anterior a 68. É um momento em que a repressão tinha realmente se instalado no país e a gente vivia, e aí sim, tudo em volta estava deserto, porque a gente tinha aquela experiência naquele teatro ali no Teresa Raquel, num shopping center de Copacabana, uma experiência de catarse, né? A gente soltava as nossas emoções ali no grito que a Gal dava, quero ver de novo a luz do sol. E era um show lindíssimo com a direção do Ali Salomão e significava para aquele grupo que estava ali realmente um momento de catártico. E quando a gente saía do teatro, realmente tudo em volta estava deserto. Então, uma outra maneira de viver a relação com a arte, com a música. E
E no terceiro momento do livro eu trato da trajetória da escritora, poeta Ana Cristina César. Que é muito mais jovem do que esse grupo. É mais jovem e escreve a sua obra ao longo dos anos 70 até o início dos anos 80. A Ana se mata em 83 e eu tento considerar a obra da Ana Cristina não só a obra da poeta Ana Cristina, que acho importante, mas também a obra da ensaísta, da cronista, da colunista Ana Cristina César. Você conheceu ela? Eu era amigo dela, então tive também foi um momento para mim muito especial de poder recordar esse contato que eu tive com ela. Mas uma coisa que eu queria dizer, eu falei a música salva, a poesia salva, é porque mesmo nesses momentos mais brabos que a gente viveu, nesses momentos mais sombrios da ditadura, havia expressões como a da Ana Cristina, havia obras, projetos sendo construídos naquele momento. Então, eu acho que, para além das respostas imediatas que você pode dar aos problemas do seu tempo, também existem aqueles que elevam a voz a uma outra dimensão, a dimensão da poesia, a dimensão da música. E eu tenho a impressão que a salvação vem por aí, vem menos do ser contra imediatamente e mais na possibilidade, quem sabe, da gente formular alternativas quando se põe do ponto de vista do poeta ou do ponto de vista do pensador. E foi isso que eu quis dizer no livro. Você, aliás, diz isso, não diz no começo? Quando você fala que o Ferreira Goulart... O Ferreira Goulart diz uma frase dessa. Eu não sei se eu consigo dizer totalmente isso, mas era isso que eu queria. Eu acho... Então, o livro é um pouco essa história desse período, mas essa história vista do ponto de vista mais da arte, da música, e para mim foi uma experiência de resgate, certamente, para a minha geração, eu espero que seja. As pessoas têm lido o livro muito emocionadas. Porque você escreveu, você acabou de ganhar o Jabuti com Sou 300, que aliás é um título maravilhoso, né? É muito bom, eu acho um título, assim, não sei quem inventou, porque devia ter sido inventado antes, que é o Mário, né? A ideia do Mário de Andrade, Sou 300, é muito bom. Você estudou muito modernismo, e aí, de repente, pega uma coisa que está ligada à sua juventude. O Mário de Andrade eu fiquei feliz de realmente ter ganho o Jabuti, melhor livro do ano, né, de não ficção, né? E foi uma pesquisa de muitos anos, é uma história do modernismo, de uma certa maneira, e eu acho que eu estou contando no Tudo em Volta Está Deserto, acho que o capítulo de depois do modernismo. Eu acho que é o momento em que as expectativas modernistas, de uma certa forma, cedem. Legal, é uma boa ideia. E eu estou meio explorando esse vazio de expectativas que aparece aí nesse início dos anos 70. Bom, eu me lembro, né, que... Você tem razão, porque você, inclusive, fala que o modernismo, na verdade, chega naquela época através de Zé Celso, com aquelas Caetano, montagens, o tropicalismo. Quer dizer, eles é que vão nos apresentar o modernismo do Mário, que a gente começou a achar hoje, foi o de Andrade, o Márcio, aquelas coisas. O que eu acho que se pode dizer que até 68, até o tropicalismo, até o Caetano, até o Zé Celso, estava valendo a palavra modernista. Eu acho que até nesse momento do Caetano ou do tropicalismo é o momento que se realiza de uma forma bonita a mensagem modernista. Mas quando você vê, por exemplo, o Show da Gal, tomando esse caso do Show da Gal, a atmosfera é completamente diferente. Quer dizer, é como se esse projeto, essas expectativas modernistas, de uma certa forma, tivessem se esvaziado nesse início dos anos 70, e eu acho que
esse esvaziamento de expectativas caracteriza muita coisa que aconteceu a partir dessa época. Mas eu quero dizer que mesmo nesse esvaziamento de expectativas, a música e a poesia pode aparecer e salvar, e quem sabe seja esse o caminho. Muito esperto ele, hein? A Heloísa Buarque de Holanda diz que ele sempre surpreende ela. Para a Heloísa dizer isso? Mas a Heloísa é uma amiga querida. Amiga sua. Ok. Vamos fazer mais um intervalo? Na volta a gente continua com Sem Censura. Olha só, gente, a Lucinha acabou de me contar. A gente estava comentando que no intervalo apareceu a Bibi Ferreira, que a gente acha o máximo. Aí a Lucinha estava contando, conta. Ela, todo ano, assim que eu abri a Viva Casus, ela ia lá. Primeiro ela saltava, conversava. Ultimamente ela vai de táxi, o táxi entra, para, ela me dá um envelope. Todo ano a contribuição dela. Ela e muitas outras, claro, o pessoal do mundo artístico, eu nunca tive um não. Sempre sim. Eu já tive não de amigo, de inimigo, de tudo. Agora, do pessoal, dos artistas, não. Mas ela é uma coisa inacreditável com essa idade. Eu sou fã. Muito bacana. Bruno, perguntas. Olha aí, a Sônia, eu puxo a sardinha aqui pro nosso lado, a Sônia Sardinha disse que o programa está muito dinâmico, esclarecedor, humano, com poesias e reflexões, muito bom, ela gostou muito. Tem pergunta do Gabriel para o Eduardo, ele disse que sempre ouviu dizer que na época da ditadura, os cantores tinham que disfarçar totalmente suas canções, pois as letras delas levavam, de certa forma, uma mensagem contra a ditadura. Ele quer saber se no seu livro você conta trechos sobre isso que ele está falando. Como que os artistas driblavam a censura. Sim. Cálice. Cálice. Tem mesmo... A verdade é que a censura já existia antes, hein? E ela se intensificou e em 1970 ela se institucionalizou como lei e era uma censura que já havia uma censura de espetáculos e passou a haver uma censura também de livros, e livros foram proibidos. Então tudo era muito difícil. E a censura também, ela não incidia apenas sobre músicas ou livros politicamente comprometedores, mas passou também a valer para muitas outras coisas, na área de costumes e de uma nova sensibilidade que aparecia na época. Então, a gente vivia inventando soluções para driblar a censura. E, por exemplo, esse espetáculo, Gal a Todo Vapor, ele não faz referência direta à situação política, mas, mesmo assim, ele conseguia mobilizar uma série de sentimentos e expectativas da moçada que tinham um significado político e uma intensidade de contestação que passava por outro domínio que não era o explicitamente político, que era da maior importância. Era um momento em que se descobria uma nova sensibilidade, uma exploração do corpo, novas sexualidades, coisas que apareceram nesse início dos anos 70 também. Deixa eu pegar o gancho da juventude e passar a palavra para o Paulo Sardinha, porque aí depois a gente continua essa conversa, que eu gosto muito dela, não queria nem interrompê-la. Mas é porque eu quero conversar com o Paulo sobre os jovens, justamente. A gente não parou de falar de jovem aqui. Né? O Acauã é um jovem, o coisa está falando da juventude, a Lucinha também e o Maurício também. Só que você, como um membro de recursos humanos, você vai me dizer o que nós fazemos com os nossos jovens de hoje que estão desempregados, Paulo? Olha, são respostas difíceis. A gente está diante de uma expectativa de regressão da taxa de desemprego no Brasil, mas apesar dessa regressão do número total, quando nós olhamos para os jovens, nós estamos olhando essa taxa crescendo. E nós vamos atingir daqui a pouco 30% dos nossos jovens estarão desempregados. Isso naquele universo de jovens que procuram emprego, porque nós temos ainda um universo que já desistiu, que não estuda. Nós estamos falando de algo em torno de 4,5 milhões. Para se ter uma ideia,
Se nós aproximarmos, por exemplo, de um país pequeno na Europa, a gente está falando de um país inteiro em que as pessoas não têm emprego. A Holanda tem 9 milhões de habitantes. Portugal, por exemplo, vamos arredondar aí 10 milhões, uma população economicamente ativa de 5 milhões e meio, então é como se nós estivéssemos próximos de ter um país como Portugal completamente desempregado. Então é uma questão séria. Com desdobramentos que acontecem a longo prazo. Vamos criar uma situação hipotética rapidamente. Eu tenho um filho, eu dou educação, o que eu espero? Ele entra numa universidade, ele vai fazer um estágio, daí ele vai ser efetivado, vai ter o seu primeiro emprego, começa a se aproximar dos 30 anos, se desenvolvendo, se aproximando dos cargos de liderança, amadurece e por aí segue. Quando eu faço uma interrupção brusca, a recuperação disso para a pessoa e para o país implica em perdas muito severas. Implica numa perda de renda. A gente está discutindo a reforma trabalhista, em que a gente olha pelo lado final, em que supostamente vamos ter que trabalhar mais para poder sustentar, mas nós precisávamos também ter entradas mais cedo no sistema previdenciário brasileiro, que é através do jovem empregado formalmente, para gerar recursos. Claro que o problema previdenciário é muito mais amplo, estou dando um exemplo. Então, quando nós interrompemos um curso que seria supostamente natural, nós estamos falando em perda de renda, em dificuldade de formação familiar, em perda de períodos que serviria para ter experiência, para consolidação técnica. E quando nós juntamos isso tudo, a gente olha para o nosso Brasil e começa a entender, por exemplo, como é que nós não temos produtividade, como é que nós não temos competitividade. Porque a gente vem repetindo esse ciclo já há um tempinho. Sim. Então, do ponto de vista humano, né, a questão da competitividade brasileira passa por a perda de uma relação do emprego, não só com a economia, mas também com a educação. Não é? Porque, como tantas outras coisas na vida, quando nós estamos nas pontas, nós estamos mais vulneráveis, né? Quer sejamos crianças e jovens, quer sejamos mais idosos, a gente sai daquela curva plena, então nós começamos a nos tornar mais vulneráveis. Vamos admitir que o mercado de trabalho é mais ou menos assim. Ele ora com mais avidez para aquelas pessoas que estão na sua plenitude, na sua curva. É claro que nós assistimos, por exemplo, cada vez mais pela saúde ser protegida, a extensão do que é o idoso, né? Mas vamos falar de uma maneira genérica. Então, quando o mercado de trabalho olha para as pessoas de uma maneira geral, ela está olhando para aquelas pessoas plenas. Já é por isso que a gente assiste o Brasil tendo uma regressão nos seus dados de desemprego, mas ainda assim, contrariamente, paradoxalmente, um crescimento. Por quê? Aquele jovem que poderia estar procurando emprego, teve um pai que perdeu o emprego, ele próprio teve dificuldade, então, de certa maneira, ele se afastou da escola, da formação. Esse é um grande problema. Todos nós associamos emprego à economia, mas a economia não é um único indicador que pode nos orientar na questão do emprego. A educação realmente é fundamental. E cada vez mais nós temos um peso social decorrente da má qualidade da nossa formação, da nossa educação e afastando o jovem naquele momento de uma forma futura. Eu estava lendo aqui uns dados da OIT, inclusive, que diz que a melhora da qualificação tampouco foi capaz de melhorar os índices de inserção dos jovens no mercado de trabalho. Quer dizer, ou seja, nem melhorando a educação, nem melhorando a qualificação, esse jovem está conseguindo emprego. Porque, entre outras coisas, nós temos que ter uma educação que é melhorada, mas ligada também ao mercado de trabalho, ligada à realidade da vida. Né? E todos nós somos meio descrentes de que houve essa melhora. Porque admitindo... Essa melhora no mercado de trabalho que você falou? Essa melhora na educação, né? Sim, nesse que teria sentido. desdobramento no mercado de trabalho. Eu me pergunto assim, há pouquíssimos anos atrás, nós vivíamos uma expressão que falta mão de obra qualificada. Eu já não aguentava mais ouvir isso, era uma expressão corrente. Isso foi substituído pela crise e pelo desemprego. Supondo que o Brasil se rearrume e a gente volte, né, aos rumos positivos da economia,
nós vamos começar a enfrentar o mesmo problema. Então, passado quase 10 anos, nós estamos encontrando. É preciso realmente pensar no jovem, né, na questão do emprego, associado não só à economia, mas associado à educação, a tantos outros aspectos. Vou dar um exemplo rapidinho. Alguns anos atrás eu estive em Cabo Verde, né, que é um país pequeno, né, africano, com várias limitações econômicas. Lá eu fui recebido no aeroporto pelo, vamos dizer, comandante da polícia. Um rapaz jovem, extremamente educado, e eu, sinceramente, não esperava encontrar um rapaz tão jovem, né, comandando a polícia. E aí, rapidamente, para encurtar a história, ele, como tantos outros jovens, receberam uma bolsa do governo, então se formaram, saíram de Cabo Verde, fizeram uma formação, um mestrado. Ele fez na China, com o compromisso de voltar, exercer uma função, mas ao mesmo tempo ele ser professor da universidade em Cabo Verde, né? Então, nós temos que pensar realmente em políticas muito bem definidas para os jovens, senão a gente vai se deparar com esse paradoxo. Mesmo que nós tenhamos a regressão do desemprego como nós estamos tendo hoje, nós continuamos assistindo a uma massa de jovens desempregados e tendo consequências futuras, porque aí é uma escalada. É o desemprego que afasta jovens de se tornarem líderes que comprometem profundamente a competitividade do país. Uma equação simples. O problema, a gente vai continuar conversando no Facebook, porque daqui a pouco vai acabar o programa. Sim. Mas esse problema do desemprego, ele não é brasileiro, ele é planetário. Quer dizer, o mundo inteiro está enfrentando esse tipo de desemprego. Então, os sinais são mais graves desse ponto de vista. Porque aí o mundo se divide em dois grupos que rapidamente olham o desemprego dos jovens como uma questão de política que tem que ser combatida e os outros que deixam a coisa seguir. Os outros que deixam a coisa seguir, a consequência é mais ou menos essa, 2,5 a 3 é o número de desempregados em relação ao número oficial do desemprego geral. Né? Ok. Bom, a gente está acabando o programa agora, a gente vai continuar só no Facebook, se vocês quiserem seguir com a gente, será um prazer. Deixa eu agradecer a presença do Acauã, do Eduardo Jardim, da Lucinha, do Maurício e do Paulo Sardinha. A gente volta amanhã às 5 horas da tarde. Eu vou pedir para a Cauã, então, mostrar a música. Eu sou seu. Eu sou seu, afinal. Vamos lá. Vamos lá. A versão de I'm Yours, do Jason Mraz. Maravilha. Sociedade Viva Cazuza aí, gente. Enquanto o sol não sai e eu ver chegar a noite, vou lhe pedir que aceite as minhas flores. O seu olhar me faz viajar no céu. Em cada canto que tem eu me perco entre cores. Estrela em meus passos te falando de amor. Assim vou me sentindo em paz com você e só por você o sol vai brilhar com mais fervor. Pela luz do nosso amor a vida explodirá em cores. Hey, yeah, hey, yeah. Você me ganhou quando eu fiquei afim. Ao ver você passar eu me perdi de mim. Flutuei mais leve que uma pluma. I love, I love, I love, I love. Essa é nossa música e os momentos em que te conheci foram marcados por nós dois. E não se apague de love, 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 love. O sol vai brilhar com mais fervor e sob a luz do nosso amor a vida explodirá em cores, sendo assim as montanhas e lá do eu gritarei, essa é a nossa vez, amor. É linda. Ele é uma gracinha da música. Obrigado. Volta pra cá. A gente está onde?
Facebook para todo mundo agora. Isso, Facebook para o povo. Vamos lá. Olha aí, pode abrir aqui o canal de interação? Faz favor. Gabriel Oliveira, então, ele disse que a Lucinha teve em casa um jovem que tocou nas feridas desse Brasil com a maior vocação. Quer saber como é que você vê a juventude de hoje em dia? Pergunta difícil. A galera capricha aqui. Ninguém quer saber, ninguém quer coisa fácil. Como é que eu vejo? Eu aposto na juventude, eu sou a favor do jovem. Eu aposto neles muito. A gente às vezes demora um pouquinho para entender, mas eu aposto na juventude. São mais destemperados, né? A gente, quando passa muita coisa na vida, a gente fica mais acomodado. E o jovem não tem medo. Né? O Cazuza nunca foi fácil, você sempre disse que ele nunca tinha sido fácil. Não só não foi fácil, como foi difícil. Né? Agora, me diz uma coisa, isso foi bom para você em termos de ver os outros jovens? Te facilitou? Com toda certeza, lógico. Foi bom para mim como ser humano também ter tido um filho assim. Uhum. Ele me ensinou muito mais do que aprendeu comigo, se eu tenho mas filho certeza absoluta. Não, nem sempre. Nem sempre é assim. É porque ele era muito diferente. Eu custei um pouquinho a encaixar, porque ele me levou à loucura. Você imagina, eu era fã do Sacré-Cœur de Marie, só estudei lá no Colégio das Freiras, casei com o meu primeiro namorado, com 20 anos eu já tinha o Cazuza. Então, de repente, caiu aquela bomba na vida da gente. Então, eu demorei um pouquinho para me acostumar. Mas quando a gente se encontrou, foi maravilhoso. Os últimos 10 anos foram maravilhosos. Sabe, eu estou com você e não abro, penso o que você quiser, falo o que você quiser, que eu estou com você e não abro, eu quero que você seja feliz. Ele parece mais com você do que com o João? Fisicamente? Não. Talvez, porque o João era muito fechado, né? E eu falo o João que dizia que todo mundo pensa que depois vai para o cérebro, depois sai pela boca, quando você quer falar alguma coisa. Mas que eu era direto, assim, era um canal direto, e o Cazuza era um pouco assim também, né? E o João era todo sério, ele pensava muito antes de falar também, nunca dava vexame, e eu de vez em quando dou. Falo coisa que não devo, né? Aí depois volto atrás, mas não faz mal também. Mas ele também converteu você em uma boa mãe, né? Quer dizer, você teve uma... ela deve ter sido muito boa mãe para ele ser do jeito que ele era. Eu seria uma era. boa mãe de qualquer jeito. Eu seria uma boa mãe modesta. Exatamente. Que você teve uma atitude de compreensão com relação a ele, em que todos os certamente pontos de vista, colaborou no sentido da criação dele. Mas o pai dele também, o pai dele também, né? O João foi muito mais difícil, porque o João era completamente diferente do filho. Com você é muito mais visível, comigo né? era mais fácil tudo. Mas o amor era igual, só que era diferente o modo de tratar. Ele mandava palavrões horríveis para mim e para o João ele não falava nada. Se falasse, ele quebrava os dentes dele todos. Então, ele não falava, né? Então, era diferente o modo como a gente se... Mas, no final, foi um triângulo que deu certo. Que bonito. Muito bom. O Caio Fernandes, ele quer saber qual que é a maior dificuldade do jovem brasileiro no mercado de trabalho. Uma das grandes dificuldades que o jovem tem é porque ele chega sem outros atributos, que é a experiência, que são habilidades que são naturais de uma pessoa que já passou por isso. Então, o mais comum é a gente ouvir: eu quero trabalhar, mas me pede experiência. Como é que eu vou adquirir a experiência se eu não consigo um trabalho, né? Então, esse grande nó, né, que geralmente é resolvido com um bom estágio, com um programa de trainee, com o próprio programa Jovem Aprendiz. Quer dizer, precisaríamos ter políticas públicas mais bem definidas que ajudassem, regulassem a iniciativa privada, inclusive, fomentar empregos dedicados aos jovens. Nós temos alguns, mas ainda são incipientes. Então, essa é a queixa mais comum que eu encontro. Como é que eu vou começar a trabalhar se em todo lugar que eu chego me pedem experiência? Eu só posso ter a experiência depois se eu tiver oportunidade de trabalhar a primeira vez. Aí que eu digo dê sempre muita atenção quando você está fazendo um programa técnico com a universidade, né, a você realizar um bom estágio, que essa é uma maneira de você driblar essa porta que é muito dura da gente ficar batendo para poder abrir. Que é a primeira oportunidade, qualquer que seja ela. A primeira oportunidade, realmente. Temos que reconhecer que é difícil. Quer dizer, novamente, o jovem está naquela parte do tempo que ainda é mais vulnerável. Então, ele precisa de uma tutela, vamos dizer, da sociedade,
para que facilite essa introdução do jovem, de maneira bem objetiva. Quando uma pessoa de 30, 40 anos vai procurar um emprego, ele já chega com uma formação, já chega no momento pleno, já chega com experiência, já tem uma bagagem muito grande para entregar. Então, para o empregador, é uma relação de troca, né, muito claramente definida, é uma coisa quase que tangível. Quando se pega um jovem, né, é de se esperar, quer dizer, eu não trabalho com a experiência dele, eu trabalho com o potencial dele, tem que trabalhar com conhecimento, com a educação, que aí existe uma falha na sociedade muito grande na preparação, e preciso ter um grau de investimento. É claro que nós temos que sempre pensar nas boas organizações que entendem que o papel social realmente é cumprir. Não vamos ter boas pessoas para trabalhar se nós hoje nos recusarmos a dar empregos aos jovens, né? Mas, infelizmente, não é uma consciência que a gente encontra de uma maneira generalizada. Mas, sendo objetivamente, cuido muito bem do seu programa de estágio, do seu programa de trainee, que isso é uma ponte que faz a transição entre o mundo da formação com o mundo do trabalho. Vale, então, uma segunda formação, você entrar numa segunda faculdade e tentar? Vale, como vale uma pós-graduação. Muitas pessoas, completado uma formação, num determinado momento da vida, vão para o mestrado, para uma pós-graduação. Agora, eu costumo alertar assim, vamos criar uma figura simbólica rápida. Eu estou numa fila, né? Eu entrei lá atrás, fiz minha faculdade, trabalhei, então eu avancei na fila. Aí, de repente, eu digo assim, não, peraí, vamos mudar de vou fila. mudar tudo, né? Tem que ter a paciência que você vai voltar para o final da fila, você não vai voltar tão jovem, né? Então, são cenários que mudam. É válido? Sim, desde que de uma maneira planejada, desde que de uma maneira consciente. Não adianta pensar em fazer uma mudança dessa de uma forma brusca, sem o mínimo de planejamento, porque aí você está dando um passo muito grande a uma taxa de insucesso. Agora, de uma maneira planejada, vale sim. Até porque nós sabemos que muitas pessoas hoje fazem para encontrar, né, uma atividade que intimamente era aquilo que sempre gostariam de fazer. Criaram condições. Então, aquelas pessoas que criam condições, que planejam e que tentam essa mudança, esse é o perfil que a gente vê com um pouco mais de sucesso. Então, elas se reencontram numa outra atividade. É muito bonito, né? É muito bonito. E lembrando que a nossa saúde hoje nos permite nos estender bem mais. Quer dizer, a nossa capacidade mental, né, de contribuição aumentou significativamente. Nossa capacidade de aprendizagem também. Então, nós temos que fazer uso. O relator da né? reforma da Previdência não te ouça, né? A questão, novamente, o relator da reforma da Previdência, ele não está falando até agora como é que a gente cria políticas públicas para garantir a empregabilidade ou condições de empreendedorismo que vão sustentar as pessoas trabalhando até esse tempo todo. Exatamente. Como é que você está vendo? Eu não sei se eu posso te perguntar esse tipo de coisa. Pode. Mercado de trabalho daqui a 50 anos. Porque o que eu vejo é a população mundial aumentando e eu vejo o número de empregos diminuindo. A questão é que... Daqui a 50 anos essa equação vai ficar um pouco impossível. A questão é que por trás de todas essas questões, é que nós não temos segurança naqueles indivíduos, naqueles políticos que estão tratando do assunto. Nem estava pensando nisso. Não, mas isso é uma questão séria. Então, nós somos levados a encarar sempre mudanças fortes como essa, sempre com um profundo tom de suspeição. Quando nós olhamos para uma questão da Previdência, no mundo inteiro tem que haver um realinhamento, porque os sistemas previdenciários eles foram construídos em premissas profundamente diferentes, onde a taxa de mortalidade era aos 50 anos e por aí vai. Então, esses ajustes são necessários. Não está falando da reforma da Previdência, não. Está falando do mundo do trabalho. Se vai ter trabalho para a população toda. Não, isso acredito que sim. Você acha que sim? Sim, porque olha só, se nós olharmos para os países que estão 20 anos à nossa frente, seja por que critério for, nós conseguimos enxergar que a tecnologia não tirou emprego, nós conseguimos enxergar que houve uma rearrumação. O grande nó realmente é que nós vamos ter uma longevidade. Então nós temos que dar trabalho para mais pessoas que a população aumenta e por mais tempo. Tá. Agora, eu tenho convicção de que os modelos que nós assistimos até aqui vão garantir a longevidade. O problema é que isso tudo está apoiado numa questão de ética muito séria
que precisa ser trabalhada para assegurar essas condições, senão começa a desmoronar. Então. Acabei de levar uma bronca aqui da Sônia, que fez a pergunta. Ela disse que eu falei... Sônia Sardinha, você Sônia devia ter Sardinha. desconfiado. Olha aí, é Sônia Faria, desculpa, ela disse que gosta muito da gente. Olha aí eu fazendo... Dona Sônia, Ele desculpa. comentou, eu falei, bom, não é minha parente, mas vamos lá. Foi um ato falho. Tem uma pergunta do Thiago aqui, ele pergunta para o Maurício, por que a CBF não implanta as leis de futebol, as leis do futebol europeu, onde o vandalismo e a violência dentro e fora dos estádios é considerado punição gravíssima. Ele também completa dizendo por que aqui no Brasil leis mais severas, em geral, levam muito tempo para serem aprovadas na política. Muito boa pergunta. A CBF não faz isso porque a CBF está inteiramente desmoralizada. Nós temos o presidente de honra, que faleceu há pouco tempo, que foi afastado, perdeu inclusive o nome do João Avelange, né? O Engenhão, que passou até a homenagear alguém muito mais importante, que é o estádio Newton Santos atual, né? Depois o outro presidente afastado, o substituto dele afastado, o terceiro que agora foi punido pela FIFA por 45 dias, 90 dias, podendo ser mais 45 dias. O único representante de todos os países que vão à Copa do Mundo de 2018, que não estava presente lá no sorteio para a Copa da Rússia no ano que vem, era o presidente da CBF. Então a CBF, infelizmente, toda a parceria dela é com o autoritarismo da vida brasileira, é com a corrupção, todos aqueles males da vida brasileira. Autoritarismo. Sim, mas a corrupção no futebol não está ligada à CBF só, né? Não, é isso que eu ia dizer. A CBF patrocina isso. Agora, isso se estende pelos clubes, pelas federações regionais e por setores de torcidas também Você falou que isso. se envolvem nisso. Então, a CBF não faz isso que deveria fazer, que seria, digamos, a perspectiva melhor de uma entidade nacional, por isso, porque está preocupada mais em se reeleger, em aquela manutenção permanente dos cargos e da troca entre cargos. Agora, o Marco Polo Del Nero está afastado e o coronel, está me fugindo o coronel, me fugiu o nome dele agora. Ele já declarou publicamente que ele não entende de futebol, que ele não gosta, nem sabe nem o que está fazendo ali. Essa foi a frase dele, eu não sei o que estou fazendo aqui. Então, é por isso. E, apesar de ser uma entidade riquíssima. Agora, tem um conluio dos clubes, porque o sistema eleitoral favorece a manutenção e a reprodução daqueles núcleos de poder. E os clubes também não se revoltam, não têm atitudes. Clubes grandes de massa, como Flamengo, Corinthians e tantos outros, poderiam tentar uma reversão. Quando os jogadores tentam democratizar o universo do futebol, como foi o caso do Bom Senso, eles são punidos, são afastados, são perseguidos e esses movimentos acabam se esvaindo. Dos anos 80 para cá, desde a democracia corintiana, do Sócrates, Vladimir Casagrande, lá nos anos 80, no início de 1980, até hoje já houve 3 ou 4 eventos e, no entanto, se esvaíram. Em relação às leis mais duras, seria necessário, sim, leis mais severas, porque a polícia sempre reclama, a polícia é falha, mas ela reclama. Quando prende, a justiça solta. Maurício, eu posso perguntar Claro, também? claro. Não, eu tinha uma coisa que eu queria saber. Esse fenômeno da violência, dessa barbárie que a gente viu na semana passada aqui no Rio, isso é uma coisa local, nacional, ou isso tem acontecido de uma forma mais geral, mundial? Porque a gente ouve comentários também sobre isso. A torcida inglesa é famosa pela violência, né? Isso é um fenômeno mundial. A diferença do Brasil para outros locais do mundo é o nível de punição. Por exemplo, o Brasil, desde 2009, alcançou o primeiro lugar de mortes, comprovadamente mortes, por conflitos de torcidas organizadas. E de lá para cá mantém esse triste ranking. A diferença, o caso dos ingleses, por exemplo, quando a Inglaterra chegou ao auge de 96 mortes num jogo de futebol, a Margaret Thatcher chamou o Lord Taylor e disse: agora isso não é mais uma questão de governo, é uma questão de Estado. Aquela questão que vai ficar para todos os governos cumprirem, senão serão punidos. E aí, o nível de organização, repressão no curto prazo,
prevenção no médio prazo e reeducação no longo prazo, medidas conjugadas, geminadas, isso aconteceu. Então, embora seja um fenômeno mundial, aqui no Brasil é mais grave. E dentro do Brasil, hoje, estamos vendo no estado do Rio de Janeiro também ser mais grave. E aí tem tudo a ver com o caos que esse Que está estado no vive. Rio de Janeiro. Exatamente. Vamos lá. Por exemplo, quando, em fevereiro de 2017, quando o torcedor do Botafogo foi morto no Engenhão com espeto de churrasco e a torcida Jovem Flá foi banida, ela foi banida pela justiça, tem a ver com a pergunta que você me fez. No entanto, é essa torcida que, não sozinha, mas ela foi a principal organizadora da invasão do Maracanã. E ela está banida. Então, quando esse torcedor foi morto por espeto de churrasco, em fevereiro, metade da frota da Polícia Militar, do GEP, que é o grupamento especializado, metade da frota, Vera, não conseguiu chegar ao Engenhão, sabe por quê? Porque não tinha gasolina, Lucia. Não tinha gasolina para botar nos carros. Então, esse caos financeiro, Não, mas o social e Estado moral... disse isso, né? Que eles não tinham efetivo para pôr vigiando Maracanã nas duas portas que eles sabiam que iam ser Exatamente. invadidas. Então, é mundial, mais no Brasil e mais no Rio. Fica Uma pior. outra coisa que se comenta é sobre a participação das facções criminosas Isso é fato. nessas Nas torcidas, torcidas. né? Isso está Que é comprovado já pela pesquisa. Eu faço essas pesquisas desde 1990. E 10, 12 anos para cá, está claríssimo. O PCC, primeiro comando da capital em São Paulo, dominou todas as grandes torcidas de São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, as milícias. E como agora a gente vê sempre no noticiário, tanto o PCC quanto as milícias se espalharam por todo o Brasil. E eu viajo muito pelo Brasil fazendo esse tipo de pesquisa e o que se vê é o seguinte, em pequenas e médias e agora em microcidades, a invasão das facções organizadas junto à paixão futebolística. Isso é um fato, isso existe e isso está crescendo. E é grave, porque, por exemplo, hoje na Itália, nós temos 16% do total de torcedores na Itália, que são grupos, 16%, não é pouco, assumidamente de extrema-direita. Isso nunca houve no Brasil. Ai, Maurício, está indo longe demais. Mas de 2 anos para cá, Vera, já tem tido nas torcidas brasileiras sinais de neonazismo, porque o neonazismo cresceu muito no Brasil. Você sabe, senhor, isso não vai nos levar bem. Então, isso é gravíssimo, isso é um fato, e diante do fato grave, eu sempre lembro a frase do Sartre, né? O mais importante não é o que fazem com você, é o que você faz daquilo que fazem com você. Eu transfiro isso, até coloco no meu livro, para a vida social. O mais importante não é o que fazem com a vida social, como as instituições reagem. E, infelizmente, no Brasil, a capacidade de reação é mínima, as autoridades não assumem as suas funções e o que se vê é o que se viu quarta-feira. Caramba. Maurício, eu Vou fazer o seguinte. Fala, Paulo, porque eu tenho que terminar o programa. Eu arrisco dizer que quando nós deixamos para resolver lá na ponta, numa multidão no estádio, eu acho que ali já não tem muita solução. Já não tem, exatamente. É como você falou, tem que se prevenir. É isso que eu Nós falei. temos um caso simbólico aí que acho que a gente pode... Porque os clubes são a base de tudo isso que está acontecendo. Nós temos uma eleição, por exemplo, no Vasco que está sendo discutida, né? Supondo que tenha havido realmente uma fraude, isso não pode continuar impune. Vamos admitir, essas coisas precisam ser realmente trabalhadas, antes de mais nada, nos clubes, que a gente vê hoje nitidamente uma ramificação que nasce dentro do clube. Então, a direção de cada clube realmente tem que ter um comportamento extremamente coerente, correto, porque senão vai se ramificar. É para o torcedor, é para a torcida, é para a CBF, é para o interior, mas a coisa gira em torno realmente da direção que nós estamos E hoje a desembargadora determinou a cassação da famigerada urna 7. Até que enfim, né, gente? Pelo amor de Deus, essa urna estava dando o que falar demais. Vou fazer o seguinte, Maurício, vou dar o seu livro para o Eduardo Jardim e vou ficar com dele. Com prazer. Oba! Com prazer. Tá aqui, porque eu já li, hein? Mas eu quero Gente, muito obrigada. Eu quero uma... Com prazer também. Vai lá, depois do programa autógrafo. acabar. Obrigado, Aproveita que a hora é Calma, de agora. novo. Eduardo, Lucinha, Maurício e Paulo. O programa chegou ao final do final. Amanhã, às 5 horas, tem volta. Bruna, até amanhã. Até amanhã. Valeu.